aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo pro canal. Hoje a gente vai falar de Libertadores da América. Jogos de volta, né, para definir aí os primeiros vencedores para ir para a terceira fase. E da terceira fase que eu entrar para a fase de grupo. É uma zona Libertadores. Tá bem seleta essa Libertadores. Tá complicado. Você tem que jogar um mês, 2 meses para conseguir entrar na fase de grupo. Mas vamos lá. Bom, nós vamos seguir a ordem da tabela, não dando destaque aos brasileiros a princípio, porque a Libertadores, dos vencedores de um jogo, automaticamente vão pegar os vencedores do jogo seguinte. Então daí vocês já vão saber, se a gente falar que o 1 passou, vai pegar o vencedor do 2. Para começar, Santa Fé e Deportivo Táchira. O Santa Fé é amplo favorito, time colombiano, joga um futebol mais ou menos bom. Eu achei o jogo horrível, para falar a verdade, mesmo tendo muitos gols. Mas o Deportivo Táchira pode surpreender, time venezuelano, tá sem tradição. Eu creio que o Santa Fé passe de fase, ganhou fora de casa e agora decide em casa com vantagem do empate, né? Sim. E creio que em Santa Fé, o Santa Fé leve vantagem, ganhe o jogo de 1 a 0 e se classifique para a próxima fase. Lá vai ser mais complicado pro Táchira, então eu acho que vai ser 3 a 1 pro Santa Fé. E o Santa Fé passa de fase. No outro jogo dessa pequena chave, Melgar do Peru contra o Santiago Wanderers. No primeiro jogo foi empate, um jogo melhorzinho, eu gostei desse jogo, apesar do Melgar ser um time ridículo. E para esse jogo eu acho que é complicado, porque os dois times são ruins, essa é a verdade. Para esse jogo eu vou apostar no Melgar, mesmo eu achando ser um time fraco. Então o Melgar eu acho que vence de 2 a 1. Eu também vou apostar no time da casa, são dois times sem muita expressão no futebol sul-americano, né? O Melgar, por estar jogando em casa, decidindo em casa, empatou fora, um bom resultado, trouxe um resultado interessante para casa, então eu acredito em Melgar 2, Santiago Wanderers 1, Melgar na próxima fase. Outro chaveamento é Nacional do Uruguai, que decide em casa, contra a nossa querida Chapecoense. Chapecoense que perdeu em casa jogando na Arena Condá. Perdeu, ficou claro que a Chapecoense não tinha mais time que o Nacional. Ela jogou com garra, mas o Nacional tinha muito mais time, tinha muito mais... Os caras são veteranos. Tradição, né? Não só isso, os caras tinham a manha, sabe? Você percebia. O cascudo. Muito inocente, eu achei a Chapecoense inocente demais. Jogou na retranca, mereceu perder. E pra esse jogo eu acho que vai ser a mesma coisa, vai ser derrota e infelizmente a Chapecoense fora da Libertadores. Eu acho que só um milagre punhar na próxima fase. Eu coloco aí Nacional 3 a 0. Eu vou torcer muito pra Chapecoense, né, como eu acho que todos nós. Sim. Porém, eu acho que a Chapecoense faz bonito, não sai com derrota da Libertadores, deve empatar o jogo, eu acho. Chuta 1 a 1 e tá eliminado. Tá eliminado o Nacional na próxima fase. Pro outro jogo temos Banfield e Independiente del Valle. Independiente del Valle que chegou à final da Libertadores há 2 anos atrás, né? Contra o Nacional. 2016 e perdeu. Para esse jogo, o primeiro foi 1 a 1, o Banfield, eu não achei tudo isso, não tem Libertadores da América e acho que vai ficar sem, porque eu acho que passa o Independiente del Valle, porque o jogo é lá, no Equador. Sim. Independente del Valle, que já tem um passado recente na Libertadores, chegando numa finalíssima contra o Nacional. É um time com maior expressão. Quando você fala em dois times sul-americanos, Independiente del Valle se destaca um pouco mais que o Banfield. E como defende esse resultado em casa, de um empate interessante, eu acho que dá Independiente del Valle, que não é suco, mas ganha de 2 a 0. Outro time, outro chaveamento, envolve 2 times bolivianos no primeiro jogo, Oriente Petroleiro, da Bolívia, e o Jorge Wilstermann da Bolívia, time que eliminou o Atlético Mineiro ano passado. O Jorge Wilstermann ganhou o primeiro jogo, como era o prognóstico mesmo. O Oriente Petroleiro fez milagre no jogo anterior, ganhando no final do jogo, eliminando o outro time. Eu acho que não terá milagre nesse jogo. Eu acho que o Jorge Wilstermann é mais time e vence de 2 a 0. O Jorge Wilstermann tem um passado também de várias passagens de fase da Libertadores, é um time que dá trabalho sempre quando enfrenta brasileiro. É um time com mais casca em Libertadores e eu acho que leva essa vaga também vencendo de 1 a 0, vitória simples. O gigante da colina, Vasco da Gama, ganhou fora de casa do patético time do Universidade de Concepción. Todo mundo estava crendo pela estabilidade política do Vasco, pelo momento ruim que o Vasco atravessa, possivelmente uma zebra aí, o Vasco caindo nessa fase da Libertadores, mas foi lá fora de casa, meteu 4 a 0 nesse time e praticamente selou a classificação lá, apenas uma tragédia tira o Vasco da próxima fase da Libertadores. E eu acho que o Vasco não vai fazer muito esforço não, vai ser aquele joguinho modorrento e deve até dar um empate, uma vitória simples do Vasco. Eu chuto 1 a 0 Vasco. Eu acho que
o Vasco fez, porra, 4x0 lá, pode jogar com um time sub-15 nesse jogo de volta. Que os cara não sabem jogar bola. Bem fraco. Pelo amor de Deus, eu quebrei a cara, falei que o Vasco ia perder, deu um cacete. E é capaz que faça 5x0 nesse jogo de volta. Os caras não sabem jogar bola, você é louco, 5x0 Vasco. E no último chaveamento, no Defensores del Chaco, o Guarani do Paraguai, muito conhecido dos corintianos, recebe o Carabobo. Carabobo que venceu o primeiro jogo, provando que não tem mais bobo no futebol, Não foi um time apesar do bobo. nome. Parece um time bobo, mas ele não foi bobo. E venceu. O Guarani, que eu achei que ia vencer. Gente, como ele perde pra um time chamado Cara Bobo? Se o meu time perde pra um time chamado Cara Bobo, eu chego com uma vassoura no vestiário batendo em todos. Acho que o Guarani foi mais bobo que o próprio Carabobo. Não, mas não é um time ruim, não é um time ruim. Mas o Guarani jogou totalmente na retranca pra buscar um empate e poder decidir em casa. Perdeu e se ferrou. Agora eu tô torcendo pro Cara Bobo eliminados. Quem torce pro Carabobo é o quê? Bobão. Eu acho que o Guarani reverte isso jogando em casa. É um time que já surpreendeu o brasileiro há uns anos atrás. Não é um time tão bobo assim. E deve vencer, eu creio que talvez vá uma disputa para pênaltis aí, 1x0 para o Guarani. E a sorte foi lançada nos pênaltis e eu acho que dá Guarani na próxima fase. Esse jogo de volta, eu ainda acho que o Guarani vai eliminar o Cara Bobo, mesmo eu torcendo pro Cara Bobo. Eu acho que vai dar 2x0 Guarani. Pro outro jogo, eu acho que é o melhor jogo dessa fase até agora, que é Olímpia e Júnior Barranquilla. Júnior Barranquilla que tentou ganhar a Sul-Americana ano passado, não foi muito longe. É um jogo complicado, porque o Olímpia me surpreendeu demais. O Olímpia todo ano apanha, né? Mas jogou demais contra... É outro time, o Palmeiras terá super dificuldade contra qualquer um dos dois. O Olímpia decide fora de casa, o Júnior Barranquilla joga em casa, tentando reverter os resultados simples. É um jogaço, porque jogo de muitos gols, creio eu. O time da casa vai ter que sair pro jogo, o Olímpia vai aproveitar o contra-ataque. Eu acho que dá Olímpia. O Olímpia vai conseguir um empate com gols, 2x2, e o Olímpia na próxima fase para enfrentar o Guarani do Paraguai. Bom, eu acho que o Olímpia vai se classificar também, mas vai ser um jogo dificílimo, porque lá na Colômbia os caras vão correr que nem louco. O Júnior Barranquilla contratou aquele atacante do Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Palmeiras e o Santos. Verdade. Então o Júnior Barranquilla se preparou justamente para tentar ganhar a Libertadores. E se cair nessa primeira fase vai ser frustrante. Eu acho que o Júnior de Barranquilla vence de 2x0 na Bacia das Almas, aquele gol no finalzinho do jogo. 2x0 Júnior Barranquilla. Júnior Barranquilla. Bom, esses foram nossos palpites da pré-Libertadores. Nós vamos vir a seguir com os palpites da pré-Libertadores, que realmente aí sim quem ganha vai para a fase de grupos. E para finalmente depois começar os grupos, aí que começa a competição, aí que o bicho pega, aí que a cobra fuma e que a giripoca pia. Curta nosso vídeo, compartilhe e inscreva no canal.